quem leva a proibição a termo internacional é o Brasil, é a medicina brasileira, é o Rodrigues Doria, né? Responsável por levar essa discussão a nível internacional, quando nos Estados Unidos o principal problema ainda era a cocaína e o ópio. Então, por quê? Porque, obviamente, o uso do pito do pango, do fumo de Angola, né, estava diretamente associado às populações negras, que deveriam ser eliminadas do Brasil após o fim da escravidão, né? E não, claro, não fizeram assim, mas fizeram pior, fizeram justamente a invisibilização dessa cultura e dessa população em quase todas as cidades brasileiras. Mesmo cidades, né, de maioria negra, cuja memória só muito recentemente, com muita luta, que se mantém, né? O que dirá da região sul do Brasil, em que se oculta qualquer tipo de traço histórico daqueles que o formaram? Populações indígenas, populações negras, populações caboclas, sertanejas. Então, aqui essa imagem é uma imagem muito interessante, vai ter uma descrição, dá para fazer uma análise, né, nas nossas aulas, nós trazemos uma série de materiais para fazer uma coisa prática, para a gente entender, dá para fazer uma análise aqui profunda da imagem, né? Eu não quero perder esse tempo, mas eu gosto dessa imagem, porque pega um senhor nordestino, cansado do trabalho de campo, da lida, né? E já, obviamente, coloca-se todas as condições de mazelas sociais desse ser humano fosse atrelada justamente a essa planta, que provavelmente, se fosse usada por ele, como sugere a reportagem, seria o seu momento, talvez, de alívio e de satisfação diante de tamanha canga e sofrimento típico que o povo brasileiro sofreu ao longo do tempo. Esse farrapo humano, esse nordestino que outrora foi forte, agora olhos injetados, expressão trágica, este homem se arrasta tristemente pelas ruas da sua cidadezinha. Quase não fala, não trabalha, não tem coragem para nada. Apenas o vício movimenta. Ele deploravelmente se enterra nos cigarros de maconha. O Brasil proibiu maconha muito antes do resto, né? O Rio de Janeiro tem a lei do Pito do Pango, né, de 1830, que já começa esse processo antes, né, de maneira pioneira no mundo. Aqui eu trouxe outros exemplos, né, dessa mesma reportagem, mas tem várias reportagens ao longo do tempo, né, ao longo da história brasileira, que vão demonizar a cannabis, né? Hoje, a cannabis é a planta mais apreendida ainda, a planta mais responsável por prisões de mulheres, de homens, tá certo? A planta mais, a droga mais comercializada, né? Então, ou seja, a gente está falando de um problema real e contínuo. Aqui vai ter uma descrição, né? Vale a pena ler. Eu sempre do engraçado, eu trago ela porque eu gosto muito dessa aqui, que é: este aqui já não pode mais fugir do vício, anseia pela maconha, começa a tragar de mansinho, com técnica, devagar. Eu gosto porque é uma descrição meio que etnográfica, ele está descrevendo a prática, né? Claro que marcada pelo preconceito, marcada pela misoginia, né? Pelo higienismo racial da época, né? Pela cosmofobia. Baforadas longas, a maconha vai tomando conta dele. Ele puxa mais e mais o cigarro que embriaga. Tudo começa a girar ao redor, a vida exterior desaparece, ele adormece num cheiro profundo de morte. Então, o que nós vemos, no fim das contas, meus amigos, é que há um regime de verdade e de cruzada moral, ainda pela cannabis. E como uma forma só de, digamos assim, finalizar minha fala, queria fazer uma pequena síntese desse julgamento do STJ para mostrar que ainda lá, ainda que numa decisão que nós comemoremos, decisão do STJ, do STF, que nós comemoremos, porque 40 gramas, porque 6 pés, ainda lá há o germe, né? Ainda lá a gênese do pânico moral, justamente porque há uma certa contenção diante dos dados e diante da realidade. Como quem dissesse: olha, nós sabemos que tudo isso é verdade, nós sabemos de tudo, mas nós não podemos entregar tudo ainda, porque, né, porque as pessoas têm pânico, têm medo, porque tem um negócio em torno da proibição ainda. Você criar uma deliberação, né, que permite apenas órgãos industriais, uma série de regulamentações que assim virão, provavelmente constrangendo
o cultivo de cannabis por aqueles que mantiveram uma cultura ao longo do tempo, mesmo sendo perseguido, mesmo à base da canga, da violência, da porrada, da polícia, daquilo que configura a realidade brasileira, né? Que é essa pax romana, essa pax do não pode falar, né? Foram os cultivadores de cannabis, os cultivadores tradicionais, né? Das comunidades, hoje que nós podemos chamar de agricultura doméstica, agricultura quilombola, agricultura de quilomba, de roça indígena, ou seja, é esse tipo de prática que deveria estar sendo resguardada. Pelo contrário, essa continua sendo negada em nome de um medo, de um pânico agora que já não é mais o pânico da cannabis, que é o pânico do THC. Não, porque não só pode se for 0,01, porque mais que isso, né, vai deixar a pessoa doidona, a super maconha.